deixe o seu nome com Nilzinho, Tina ou Vitor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, pastora Nalva. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus vivo e verdadeiro que tanto tem nos abençoado. Diga aleluia. Que bom, né? Estarmos aqui essa noite, no lugar onde nós cultuamos ao nosso Deus vivo, também como igreja reunida. E aí, há uma semana que se inicia, e aqui estamos nós, colocando diante dele as nossas vidas, primeiramente, as nossas causas, e que se cumpra Salmos 37, versículo 5, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, por cá, e tudo ele fará, e o mais ele fará. Então, descansa o teu coração, se alegra no Senhor, fica em paz, amém? Veio aqui nesta noite buscar a Deus, buscar o seu reino, adorar a Ele. Então, tudo está no controle de suas mãos. Eu já tenho a certeza que, embora a certeza nós temos que será uma semana de lutas, mas não podemos deixar de ter a convicção, a certeza ainda maior, de que em todas elas o Senhor nos dará o escape, em todas elas o Senhor nos dará a vitória, em todas elas nós teremos um cântico, um hino de vitória para adorá-lo por tudo que Ele é e tem feito em nossas vidas, amém? Então será a melhor semana que você já tem vivenciado na sua vida, de provisão, de intervenção divina, de proteção para você, né, e toda a sua casa e toda a sua família, amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo. Serei bem breve. Domingo, lembrando que todo domingo às 8 da manhã nós temos a nossa escola teológica. E hoje foi o terceiro domingo. O primeiro domingo a gente aprendeu sobre um pouco, né? Não dá para saber tudo sobre Deus, mas aprendemos sobre Deus, sobre o eterno, né? Sobre o seu nome, sobre os seus atributos, quem Ele é. O segundo domingo nós aprendemos a respeito das Escrituras, da Bíblia, né? Esse livro aí, que foi tão perseguido, mas graças a Deus está hoje em nossas mãos, né? Em um país, graças a Deus, que nos dá essa liberdade de cultuarmos, de termos a Bíblia nas nossas mãos. Em muitos lugares no mundo não é permitido, né? Mas graças a Deus temos essa liberdade de meditar de dia e de noite, amém? Então nós aprendemos sobre as Escrituras, conhecendo a Deus através das Escrituras, e hoje foi um tema assim, que é um tema, sabe, um tema que não é fraco não, é falando sobre pecado. Então hoje pela manhã nós aprendemos um pouco mais a respeito de pecado, o que é pecado, a sua origem, armatiologia, pecados. Hoje se comemora em Israel a festa de Yom Kippur, no calendário hebraico, esse é o mês do Ano Novo, e depois de 10 dias do mês eles festejam o Yom Kippur, a festa de expiação, a festa do perdão. Diga perdão. Outra coisa, né? Ouvir de falar de pecado já é uma coisa, sabe, bem confrontante. De perdão, então, olha a oração do Pai Nosso: perdoa aqueles que nos ofenderam, assim como nós. Ou seja, da mesma maneira, na mesma medida, da mesma forma. Então, ó Senhor Deus, me perdoa da mesma forma como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Imagine aí, o que seríamos de nós sem o perdão de Deus? Pois esse perdão é dado, e a palavra vai falar, Jesus vai falar quando está ensinando os seus discípulos a orar, que a medida desse perdão é a medida do quanto eu perdoo. Então, perdoa as nossas ofensas, assim como triste do homem sem o perdão. Então, se tem alguém para perdoar, corre para perdoar, porque disso depende o perdão de Deus também para a sua vida. E o Yom Kippur vai falar sobre isso. Há um texto aí que o apóstolo colocou nas redes sociais, certamente você recebeu, e ele pediu, né, para que nós, mais uma vez, lêssemos aqui, né, e Jonatas vai colocar aqui para nos ajudar, neste dia de perdão. Glória a Deus. Amém. Está aí, John, aí o Yom Kippur, o dia do perdão. E aí diz assim, é todo o texto, né, John, que ele pediu para ler? Vamos lá. Esse é o início?
Pronto, que o dia seja abençoado e que o perdão divino seja derramado sobre nós, em corpo e alma. Peço perdão por aqueles que magoei, em coração e mente. Peço perdão àqueles que não ajudei. Aliás, vamos voltar na parte de peço perdão. Vamos fazer disso a nossa oração, toda a igreja? Vamos lá, vamos pedir perdão a Deus por isso, vamos lá. Em corpo e alma. Ok, pode ser de início, vamos lá. Que o dia seja abençoado e que o perdão divino seja derramado sobre nós. Em corpo e alma, peço perdão por aqueles que magoei. Em coração e mente, peço perdão àqueles que não ajudei. De hoje para sempre, peço perdão ao que não fui capaz de dar o meu melhor. Ó Todo-Poderoso, perdoe-me e limpe minha alma dos pecados, transgressões e iniquidades que me cercaram. Façam com que o bem e a plenitude estejam presentes sobre mim. Coloque sua mão em minha alma e faça com que me sinta limpo e sejam perdoadas as minhas impurezas. Hoje, as portas divinas do universo estão se abrindo, aleluia. Eterno Deus, apenas o seu perdão é capaz de mudar o nosso plano espiritual. Receba o meu pedido de perdão com uma resposta. Seremos selados no livro da vida. Amém? Aplauda ao Rei Jesus por isso. E que o Senhor nos conceda o perdão. Então eles têm todo esse cuidado no dia de hoje, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, o 10º dia depois do ano novo do calendário hebraico, né? Em se apresentar diante de Deus. No passado eles faziam alguns rituais para se encontrar limpo diante de Deus, para que o nome deles continuasse escrito no livro. É um dia que eles se consagram em jejum e oração e confissão de pecados. No livro de... Vamos ver sobre isso na palavra. No livro de Levíticos, capítulo 23, do versículo 26 ao versículo 32. Vamos falar um pouco sobre essa ordenança que Deus trouxe. Não é a invenção de judeu, foi uma ordenança de Deus para o povo de Israel. E o que tem a ver com as nossas vidas? Levíticos 23, do versículo 26 ao 32, Jonatas, ele diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas neste dia, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu destruirei aquela alma do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligirei as vossas almas ao 9 do mês à tarde, de uma tarde à outra tarde, celebrareis o vosso sábado, o dia do descanso, o Yom Kippur, o dia da expiação, do perdão de Deus para com os homens e dos homens também para com o seu próximo. Então é um dia que eles para refletir como diante do Eterno eles se comportaram durante o ciclo de um ano, porque agora está entrando outro ano e eles precisam serem aprovados diante de Deus para que seja um ano de prosperidade para a vida deles,
para que a chuva venha, para que haja colheita, para que Deus lhes dê vitória contra os seus inimigos. Então ele sabia que se Deus encontrasse neles alguma culpa, então isso iria fechar o céu sobre ele. Isso iria trazer a maldição sobre a nação de Israel. Então o dia do Yom Kippur é um dos dias mais importantes na nação de Israel, porque ele sabe que a prosperidade, a bênção de Deus dependia do perdão de Deus através de um arrependimento genuíno da parte, né, dos hebreus. Então é um dia de reflexão. E o que tem a ver conosco é que todos os dias nós devemos fazer essa reflexão em nossas vidas. Amém? Isaías capítulo 59, o apóstolo falou do versículo 2, mas o versículo 1 e o versículo 2, eles fazem menção dessa passagem de Isaías, e está escrito que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, nem tapado os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas, a questão é esse mas aí, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então pode fazer o que for, oração que for, pode gritar, pode querer chamar a atenção de Deus da maneira como achar bem e melhor ser feito. Mas se houver pecados, não adianta nada. Os seus ouvidos não estão abertos para ouvir essa oração. A oração que Deus ouve de um homem e de uma mulher que está em pecado, a única oração que ele ouve é a oração de arrependimento, confissão. Amém? E quando o perdão vem, aí não precisa de campanhas, não. Porque o perdão não é somente a expiação do pecado. O perdão não é somente apagar o pecado. O perdão é os céus abertos para que todo o favor de Deus, tudo que vem dos Pai das luzes, se cumpra na vida daquele que agora foi limpo, está, em santidade perante o Senhor. Zacarias capítulo 3, o versículo 9, essa era uma esperança que até hoje, né, que eles esperam pelo Messias, e no dia do Yom Kippur ele tem essa esperança, porque a esperança do Messias vir e de uma vez por toda tirar o pecado do mundo, né, porque todo ano eles precisam fazer esse ritual do Yom Kippur, né, todo ano, no nono dia, 10º dia, né, que é o feriado, mas não é um feriado como os feriados daqui que as pessoas esperam, sabe, para fazer farra, né, cair na balada, comer água. Opa, é feriado, não vou trabalhar. Não, é um feriado do qual eles se separam, eles dedicam ao Senhor. Amém? Vamos fazer isso nos próximos feriados, oh glória a Deus. E que seja isso todos os nossos dias. Amém? Zacarias 3, versículo 9 vai dizer assim: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Isso Zacarias profetizando a respeito do Messias. Sobre esta pedra única estão 7 olhos de Deus. Eita glória. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra. Louvado seja Deus. O que é que tem a ver Yom Kippur com Jesus Cristo? Porque todas as coisas que foram feitas no passado, Hebreus diz que é sombra do que hoje nós vivemos e nós experimentamos. Não de uma forma ritualística, mas na essência do que aquilo representava. Amém? Então, eis aí aquele que uma vez, em um dia só, essa pedra de 7 olhos, esculpida pelas mãos do Deus Todo-Poderoso, iria tirar de uma vez só todo o pecado, toda a iniquidade da terra. Como era feito o ritual? O sumo sacerdote pegava 2 bodes. Um bode era para o sacrifício. E o outro bode, eles soltavam no deserto para nunca mais ver. Esse bode, o sumo sacerdote, ele sacrificava, e
o profético nisso está em Isaías capítulo 53. Jesus está sendo crucificado e ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele foi moído, foi ultrapassado pelas nossas transgressões, pelas nossas culpas. Por causa das nossas culpas, por causa dos nossos pecados, é que ele foi sacrificado, para que daí então o seu sangue nos purificasse, assim como era feito com o sacrifício desses bodes. O outro era posto as mãos sobre ele, e aí era como se houvesse uma transferência, simbolizando, o sumo sacerdote colocava a mão sobre esse bode, e havia uma transferência dos pecados de todo Israel, e aí se soltava esse bode para que nunca mais viesse. O sacrifício de Jesus fez isso, ele foi o nosso substituto. Então houve uma transferência, eu vou levar a sua condenação no meu corpo e vou lhe dar a vida eterna. Eu vou levar essas enfermidades, eu vou levar tudo isso que está lhe angustiando, eu vou levar tudo isso que lhe rouba a sua paz, e eu vou lhe dar vida e vida com abundância. Eu vou lhe dar paz. Olha que maravilha. E esses pecados que foi cravado na cruz, a Bíblia diz que Deus nem se lembra mais. É o bode que foi solto no deserto, lançado no mar do... É por isso que hoje nada nem ninguém pode nos condenar, porque Romanos 8:1 diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aplauda ao Rei Jesus por isso, porque isso é Yom Kippur. A dívida foi paga. A dívida foi paga. Então não há mais como viver debaixo da vergonha dos pecados, da qual ele levou essa vergonha na cruz. Porque um judeu nunca iria mostrar nem as suas axilas, uma camiseta, eles não fazem isso, porque seria uma grande vergonha. E Jesus não foi crucificado com aquele panozinho branco, como a Igreja Católica mostra, não. Ele foi crucificado 100% nu, para levar toda a nossa vergonha. Amém? Então não precisamos mais viver debaixo de vergonha do que cometemos no passado. Ele pagou a nossa dívida. Levanta a cabeça e anda de cabeça erguida. A expiação aconteceu, somos perdoados, já não há mais nenhuma condenação. Não há mais nenhuma acusação, diga glória a Deus. Aleluia. O sangue desse bode que foi sacrificado, o que é que o sumo sacerdote fazia? Ele entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, e agora no dia do Yom Kippur, ele fazia isso no passado. Claro que o segundo templo está sendo aí construído, o terceiro templo está sendo aí construído, é profético. Então ele pegava esse sangue, o sumo sacerdote pegava o sangue do bode sacrificado pelos pecados da nação de Israel, no dia do Yom Kippur, e ele aspergia aquele sangue sobre a arca da aliança. Glória a Deus. O sangue do bode. Aí o escritor de Hebreus, capítulo 9, versículo 11, vai falar o que é que tem a ver com o Yom Kippur, que é um ato religioso do hebraico, um mandamento de Deus para os hebraicos, os hebreus, os judeus, e o que é que tem a ver com nossas vidas, a igreja do Senhor Jesus Cristo? Porque é sombra. Aí Hebreus capítulo 9, versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote. Não é o sumo sacerdote lá do passado, é Cristo o sumo sacerdote. Dos bens futuros. Por o maior e mais perfeito tabernáculo, porque o sumo sacerdote entrava naquele tabernáculo lá feito, sabe, do qual Deus deu a descrição a Moisés. Mas ele está entrando no maior e mais perfeito tabernáculo. Isso fala do reino espiritual. Espera aí, John, vamos lá. Onde é que eu estou aqui? Os benefícios que estavam por vir, aí tu mudou, né? O futuro está bom. Ele mesmo entrou no maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Aí o versículo próximo diz,
não por intermédio, quando ele entrou nesse tabernáculo, não foi por intermédio de sangue de bodes e novilhos. Esse é o que os sumos sacerdotes esperavam pela profecia de Zacarias. Esse iria tirar de uma vez por toda o pecado do mundo. Foi esse que João Batista teve a revelação quando no Jordão foi batizar a Jesus. E quando ele viu Jesus, ele teve na unção profética, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante o seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando. O sumo sacerdote entrava de ano a ano, aspergindo sangue sobre a arca da aliança, na esperança de que com este ato, o ano, esses próximos 365 dias, eles iriam receber de Deus a redenção, e agora só no próximo ano, novamente, eles teriam que passar por todo aquele processo ritual, para a redenção acontecer de novo. Então, todo ano isso acontecia. Aí vem Jesus, não com sangue de bode, mas com seu próprio sangue. Ele entra no Santo dos Santos, nos tabernáculos espirituais, eterno. E, de uma vez por todas, conquistou não só o ano de 2023, o ano de 2024, o ano de 2025, mas uma eterna redenção. Jesus é maior. Vamos aplaudi-lo nessa noite. Aí o apóstolo Carlos fez uma pergunta de manhã, mas se João Batista disse profeticamente, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas o mundo da forma como está, parece que as coisas pioraram, os pecados aumentaram, a iniquidade aumentaram, como lá em Gênesis capítulo 6, até o ponto de Deus olhar e se arrepender de ter feito o homem e dizer, olha, vou exterminar esse povo da terra. Então não houve como apagar o pecado através da água. Aí vem Jesus e derrama o seu sangue. Porém o pecado ainda está no mundo. Porém o pecado ainda habita em pessoas. Mas o que é necessário fazer? O que eles fazem em Yom Kippur, nós temos que fazer. E isso é um conselho que a apóstola Nalva. A pastora Nalva fala sempre no dia da ceia, que tem a ver com o sacrifício de Jesus, que tem a ver com o seu sangue derramado, que tem a ver com o Yom Kippur, em que o apóstolo vai dizer que diz, antes de você cear, examine-se o homem a si mesmo. Então, esse autoexame, essa reflexão que eles fazem apenas no dia do Yom Kippur, para se encontrar limpo diante de Deus e o seu nome permanecer escrito no livro, isso nós temos que fazer, embora o Cordeiro veio e já derramou o seu sangue, mas nós temos que fazer isso todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. E como é que ele tira o pecado? Não é o mundo que decide que o pecado seja expiado de forma automática. É o homem, através do arrependimento por essas práticas, é que o sangue de Jesus que já foi derramado, esse sangue tira o pecado da vida deste homem. A força do pecado já não está mais sobre esse homem. Esse homem, essa mulher já não é mais escravo desse pecado. Aleluia! Então nós temos esse privilégio de não precisarmos mais de rituais para que nós possamos receber perdão, mas através de apenas uma atitude de arrependimento, nós temos o sangue de Jesus à nossa disposição para nos purificar. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Amém? E aquele que é fiel está aqui essa noite. Aquele que é fiel hoje procura um coração verdadeiramente arrependido. Aquele que é fiel não quer lhe dar apenas mais
Quantos meses falta para terminar o ano? 4 meses? 3 meses? Meu Deus, já falta 3 meses. No nosso calendário, né, Gregório, mas não somente mais 3 meses de bênção para a sua vida, mas o que Deus, através de Cristo, já consumou é uma eternidade de redenção, uma eternidade de bênção, uma eternidade de vida. Amém? Então vamos ficar de pé por isso, em nome de Jesus, e agradecer a Deus pelo seu Filho, pelo seu sacrifício, pelo perdão que Ele nos concedeu, pelo perdão que Ele vai nos conceder agora e pelos céus abertos. Os céus abertos. Amém? Para vir a chuva sobre ti, para vir a colheita sobre ti, anjos para lhe proteger, e você viver o que o povo hebreu, o povo de Israel tanto desejou no passado, e nós já temos esse privilégio de vivermos hoje. Amém? Você é livre, de uma vez por toda, o sangue foi derramado, está consumado. Então, nesta noite, em que Israel, os hebreus, os judeus, eles estão diante de Deus nesta hora, se apresentando diante de Deus, refletindo como eles têm vivido durante o processo de sua vida, se preparando para um novo ciclo de prosperidade, assim eles entendendo que Deus perdoando haverá prosperidade. Hoje também nós estamos aqui em um novo e vivo caminho, em uma nova aliança. Pelo sangue de Jesus podemos nos apresentar diante de Deus. Algo que só era para a nação de Israel, mas graças a Deus que Ele nos fez um povo só com eles. Amém? O Israel de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem a oportunidade nesse momento de fechar os seus olhos e com o coração contrito e quebrantado diante do Senhor, confessar os seus pecados, aceitar o amor e o perdão de Deus para a sua vida, perdoar a você mesmo e se levantar se houve alguma queda e continuar a carreira que lhe foi proposta e continuar prosseguindo para o alvo, esquecendo das coisas que para trás fica, continuar no chamado do qual Deus lhe designou, frutificando na presença dele, prosperando, vivendo, reinando em Cristo Jesus. Aleluia! É o momento, é a oportunidade também de lembrar que se alguém lhe ofendeu, ou se você ofendeu alguém, liga, manda uma mensagem, marca com essa pessoa, pede perdão, ou perdoa a essa pessoa nesta noite. Mas eis o momento oportuno de nós lavarmos as nossas vestes no sangue de Jesus. Felizes, bem-aventurados, diz Apocalipse, aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia! No dia de Yom Kippur, os sacerdotes, ele tirava, se despia das suas estolas sacerdotais e colocavam panos de saco em forma de humilhação, reconhecendo a soberania do seu Deus, porque eles é quem eram os primeiros a buscar a santidade. Porque se um sumo sacerdote entrasse no Santo do Santo e encontrasse nele alguma culpa, ele seria exterminado, extirpado, ele seria morto. A presença, a glória, a santidade iria fulminar ele. Hoje nós temos o sangue de Jesus, que nos dá o livre acesso, não somente um dia no ano, mas todos os dias e todas as horas, quando nós quisermos e o quanto nós quisermos. Oh, aleluia! E um dia todos estarão diante da presença dele,
e que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Porque na presença dele o pecado não pode prevalecer. Ele não pode se associar com o pecado. Ele não tem sociedade com a iniquidade, com a impiedade, com o pecado. E nós precisamos olhar o pecado como Deus vê. Então ora ao Senhor neste momento. Não se julgue tão santo, tão justo. Isaías diz que as nossas obras de justiça diante de Deus são consideradas como trapos de imundícia. Então reconhece que é pecador e que precisa da misericórdia do seu Deus nesta noite. Lança ao chão o orgulho, lança ao chão as suas razões, sua autojustiça, e fala com Deus nesse momento. Clama por misericórdia. Senhor, nos perdoe. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele. Perdão chegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve. Limpa nossas vestes, Senhor. Aceitos como amigos de Deus. Limpa nossas consciências. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Pelo teu sangue derramado, eu sou livre. Eu sou livre. Pelo teu sacrifício, Nada além do sangue, pelo teu perdão, nada Senhor. além do sangue de Jesus. Libertação ao teu povo, Senhor. Eu sou livre. Aos corações quebrantados, aos corações arrependidos. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve. Você que está em casa também, que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado, de toda a culpa que lhe escravizava, que lhe prendia, seja cravada na cruz agora. Hoje o Senhor ouve a tua oração.
O Senhor recebe o seu arrependimento. E o seu amor incondicional lhe perdoa nessa noite. Seja livre de toda culpa, em nome de Jesus. E viva, prospere. No sangue de Jesus. E neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Vamos dizer isso bem alto, vamos lá. Alvo mais que a neve. Não mais pelo sangue de bodes e nem de cordeiro, mas pelo sangue de Jesus. Alvo, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve. E que o amor de Deus Pai, e a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito de Deus te dê paz, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém, amém. Perdoados, em nome de Jesus, para uma semana de vitória e boas notícias. Glória a Deus, Deus os abençoe.